Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, do Focando Vidas, que pertence ao Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Hoje vai ser algo diferente. As nossas lives normalmente são feitas eu sozinho, mas hoje nós vamos ter uma entrevista com um jovem, Caio, que realmente nós temos tido assim uma interação muito forte. E ele pertence a um grupo que nós nos reunimos toda quinta-feira e ele vai contar algumas coisas, tá? O tema hoje é exatamente quem é este? E por que essa pergunta? Nós somos filhos de Deus, adoramos um Deus vivo, mas infelizmente por falta de conhecimento da palavra, nem todos têm intimidade com esse Deus, nem todos realmente sabem quem ele é. Então hoje nós vamos estar trabalhando nisso e vamos começar com oração. Se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar aí e o Marcos vai estar dizendo para nós, mas se eventualmente você quiser fazer isso depois, não há problema. Na hora de nós encerrarmos, também vamos orar. Amém? Pai, nós louvamos o teu nome, te engrandecemos, tu és um Deus vivo, tu és um Deus todo-poderoso. E nós estamos aqui e somos muito gratos porque no Brasil ainda temos liberdade para falar da Tua Palavra. E nós hoje, Senhor, estamos muito contentes porque vamos estar entrevistando o Caio e eu creio que o testemunho dele vai ser muito forte. Então, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo e que tudo o que falarmos e fizermos seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. E aí, Caio, tudo bem? Que prazer, pastor, estar recebendo aí, também estar podendo falar um pouquinho da minha história, né, para os seus amigos, para as pessoas que te acompanham. E para mim é uma honra poder estar aqui sendo entrevistado por você, um homem de Deus, que eu venho aprendendo muito nessa jornada, que Deus me colocou você no meu caminho. Nós vamos conversar sobre isso, tá bem? Antes de nós fazermos a entrevista, nós queremos ler um trecho da palavra do Senhor que vai dar esse tema, quem é este? E vocês vão entender bem o que eu quero falar. Se alguém tiver com Bíblia na mão, abra Marcos, capítulo 4, e o versículo 35 para começar. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Então eles iam entrar num barco e iam atravessar, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Muitos curiosos, não é? Ora, levantou-se grande temporal de venda, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Há uma diferença de temperatura que vem do alto e que vem de baixo, e as duas se encontram. Então, vira e mexe, nesse lugar tem tempestade. E os pescadores sabiam, só que Jesus estava no barco. E creio que os apóstolos devem ter pensado, bom, ele está comigo, está conosco, não vai acontecer nada. Mas nem sempre o Senhor impede que aconteçam as coisas, né? Pelo menos em 44 anos eu sei que Deus permite que a gente venha a passar por algumas circunstâncias exatamente para aprender a depender dele. E diz assim, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertam e lhe dizem, mestre, não te importas que pereçamos? Eles deviam estar apavorados, não é? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Uau! Então, lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Olha só, ele está no barco, dormindo, tranquilo, maior tempestade, vento. Aqueles pescadores bem experimentados, de repente ficam apavorados. E aí ele acalma o vento, o mar, e fala, mas
que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma pergunta bem interessante para um grupo de pessoas que caminhava com Jesus, via ele fazendo vários milagres, mas a gente vê, por exemplo, em Lucas 1,76, Zacarias, o pai de João Batista, dizendo que ele é o sol nascente das alturas, aquele que veio para iluminar esse mundo em trevas. E aí a gente vai vendo João Batista falando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e uma série de outras passagens onde o próprio Jesus fala: antes que Abraão existisse, eu sou. Bem, nós somos servos de Deus, nós o adoramos, nós o buscamos, mas infelizmente por falta de conhecimento da palavra do Senhor, quem não mergulha nessa palavra não conhece, não tem intimidade com o Deus da palavra. E hoje nós vamos estar de uma forma bem tranquila, informal, conversando com o Caio. Ele vai se apresentar, nós vamos fazer algumas perguntas, mas quem é o Caio? Por que ele estaria aqui? Hein, Caio? Por que você estaria aqui conosco? Se apresenta. Bom, meu nome é Caio, eu tenho 36 anos, né? Sou natural de Campinas, né? Sou casado, tenho 2 filhos, o Kaique e a Catarina. O Kaique tem 3 anos, a Catarina tem 9 meses, né? E tenho uma esposa linda, muito especial, que chama Thaís. Aliás, nós estamos aguardando, e ela deve estar assistindo agora, não é? Nós estamos aguardando você vir aqui, hein? Fazer uma visita para nós. E com isso, né, eu tenho sempre buscado sempre a palavra do Senhor, né? E hoje eu estou aqui que Ele que me guiou para estar aqui contigo e está podendo falar um pouco. Minha pergunta é: há quanto tempo você teve um encontro com Jesus? Quantos anos? Bom, pastor, primeiramente eu tenho que começar um pouco, voltar um pouco atrás, né? Como começou isso, porque a minha família, ela veio, ninguém era evangélico, né? A gente já tinha uma doutrina que vinha já do espiritismo, né? E isso foi introduzido, né, naturalmente na descendência dos meus familiares. Ok. E essa descendência, logo eu perdi meu pai, eu tinha 14 anos, né? E meu pai era alcoólatra, né? Não era muito ligado com a minha mãe, né? Porque devido aos problemas que ele tinha. E com isso, logo em seguida eu perdi meu pai, né? Só que meu pai, por a gente não ser tão ligado, eu não era tão vinculado com meu pai, eu não tinha aquele semblante como se fosse meu pai, né? Ele era meu pai, sim, mas eu não tinha aquela figura nele, aquela figura de pai. Eu tinha a figura do meu pai e do meu avô, que era dentista, né? Pai da minha mãe, e foi ele que praticamente me ensinou a jornada. Era uma pessoa muito correta, e eu aprendi muita coisa lá do meu avô. Ok. E com isso, logo em seguida, eu perdi também meu avô, né? E aí eu encontrei uma pessoa nessas mudanças de vida, devido, eu tinha uma estrutura familiar amparada, a minha mãe na época não trabalhava, e aí eu fui buscar, a minha mãe, ela teve que começar a trabalhar pela dificuldade financeira, e eu fui ajudar ela. E com isso, nessa mudança, eu fui morar num apartamento, né, junto com meus irmãos e com a minha mãe, e conheci uma pessoa. E essa pessoa, ela me apresentou, né, a espiritualidade, né, o espiritismo, né, alegando Allan Kardec, que na verdade é tudo a mesma coisa. Sim, né? Com certeza. E eu fui para essa linha, né? Fui para essa linha. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei, pastor, durante 14... Eu fiquei durante, pastor, uns 8 anos. 8 anos? 8 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. E com isso eu vi de tudo ali, né? Tudo aquela coisa imaginária que eles fazem,
né? Tudo aquilo que acaba sendo usado e acaba enganando mesmo, cegando mais as pessoas. Isso por conhecimento e falta da palavra. A palavra que eu falo, a Bíblia, né? Às vezes a gente acaba indo, né, por influências, né, e acaba conhecendo, achando que você vai estar encontrando ali a luz, o caminho, porque você é a pessoa que busca, você quer encontrar de fato Deus, e você acaba buscando uma luz errada. Uma coisa interessante, quando alguém começa a buscar a Deus, é porque o Senhor está atraindo. É por isso que você está aqui. Isso foi uma coisa muito, muito fato. Eu comecei, na época que eu frequentava o centro espírita, eu via muito. Era entidades, né, que incorporavam aqui, que as entidades, pessoal, elas são demônios, né, e que foi 1/3 dos anjos que fugiram do céu junto com Satanás, né, e eu acabei e conversava mesmo com os demônios, né, a gente conversava com os demônios sem saber que eram os demônios. E os demônios, de fato, essa vida que a gente vive, né, eles têm sim, eles sabem muita coisa, porque automaticamente, quando a gente está vivendo, eles estão acompanhando o que a gente está vivendo. Eles estão invisíveis. Estão ouvindo o que você conversa, o que você planeja. Exatamente. Mas, uma coisa é fato, eles não conseguem ler o seu pensamento. Mas é só Deus. Só Deus. Então, eu muitas vezes eu me perguntava isso, né? Nossa, como pode, né? Como ser possível isso, né? E aí, quando eu fui, o que me chamou a atenção, o que o demônio faz, né? Ele joga aquilo que está mais precisando de um amparo espiritual, ele usa aquilo como se fosse vamos dizer, um chamariz. Um chamariz. E ele usou meu pai, alegando que o meu pai estava no Vale dos Suicidas, né? Eles chamam de umbral, que é chamado essa linha tênue que é da Terra, onde é quando a pessoa não... Isso estou falando na lei deles, tá, pessoal? E aí eu fui querendo ajudar meu pai, falando que eu tinha que estudar, que eu era médium, que eu tinha que me desenvolver, aquela coisa toda, né? E eu comecei inocentemente, a frequentar. E aí meu pai via através do preto velho, né? Eu não via, logo depois que eu saía da sala, eu tomava um passe, a entidade conversava comigo e depois eles tinham aquela doutrina de doutrinar meu pai. Mas sinteticamente. Sinteticamente. Como é que você saiu disso? E aí, em conclusão, eu comecei a ver aquilo lá, comecei a frequentar, falei, não é possível, e eu não me sentia bem. E aí eu me perguntava demais, muita coisa. Falava, nossa, será que eu estou no caminho certo, pai? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Que é o caminho? Ou seja, alguma coisa já estava mexendo com você, dizendo, olha, não é bem isso não, hein? E aí, foi quando eu conheci, eu já tinha ido algumas vezes na igreja, e aí eu conheci a minha esposa. Minha esposa já era evangélica, e eu conheci ela. Conheci ela, e ela me levou para a igreja mundial, né? E lá fui batizado, né? Isso aí já faz uns 8 anos. Você se converteu primeiro, com certeza. Isso. E quando eu me converti, eu tive um chamado muito forte, porque eu ia na igreja, né, antes de eu me batizar. E eu começava eu saía da igreja, eu passava mal. Eu sentia dores tremendas nas costas, na barriga. Era uma coisa tremenda. Muito forte. Muita opressão. Muita opressão. E aí, Deus começou a falar comigo. Deus começou a conversar comigo. E falava que eu tinha um caminho. Ele falava no seu coração bem forte. Bem forte, falava no meu coração que eu tinha que seguir esse caminho e que era o meu chamado. E aí eu comecei a frequentar fortemente. E eu chegava na igreja, orava, sentia a presença demais. Sentia a presença do Pai, do Espírito. E falava, não, é isso. Falava, saía do culto, falava, amor, não é possível. Eu tô me sentindo bem, eu tenho um chamado muito grande, eu preciso estudar, eu quero mergulhar mais. Se isso não me alimenta, eu não me sinto em paz. Alguma coisa falta em mim se eu não continuar essa jornada. Me alimentando. E parecia que quanto mais eu me alimentava da palavra, mais Deus abria os meus olhos e me mostrava cada vez mais. E como é que você saiu da Mundial? O que aconteceu para você, de repente, ir para outro lugar?
Algumas coisas, pastor, para você ver como Deus faz coisas na nossa vida. Né? Eu não gosto de falar o nome da igreja. Porque não... Mas enfim, eu tenho que mencionar aqui, porque foi aonde eu saí. Né? E de lá eu comecei a sentir algumas coisas dentro. Te incomodando. Me incomodando. Veja, quando eu comecei a sentir isso, que eu fui batizado, Deus estava ali no meu coração. E eu fui batizado ali. Só que ali eu comecei a me perguntar muitas coisas. Que faltava algo mais. O conhecimento, algumas coisas que era pregado na igreja, não concordava. E aí eu comecei a buscar... Você percebe o discernimento de espírito, né? Quando o Espírito Santo está em nós de verdade, quando nós realmente nascemos de novo, e nós até fizemos uma live sobre discernimento de espírito, e a gente ouve alguma coisa estranha, o sininho toca. E quando a gente vai... o interessante disso é que o próprio Espírito, ele vai edificando a sua vida. Ele vai mostrando o seu caminho. Às vezes as pessoas assim, nossa, eu comecei lá, então, né? Deus não está comigo. Não é assim, não é dessa forma. Então, Deus ele te encontra. Ele vai no seu caminho e ele que te guia para os caminhos certos que ele te coloca na sua vida. Uhum. O Deus verdadeiro. Claro. O Deus verdadeiro. E com isso ele foi depois eu fui para outra igreja, né? E onde eu estou atualmente, não precisa falar o nome, nada. Atualmente, e com isso eu venho desenvolvendo um trabalho muito grande lá dentro, né? E com isso foi por intermédio de um missionário que eu acabei gravando, né? Chamado Felipe. Um grande abraço para você, Felipe. Que Deus continue te abençoando. Aliás, um grande abraço, Felipe. Você realmente foi um instrumento para que eu pudesse, inclusive, fazer podcast. E o Felipe acabou, no dia que que a gente estava gravando você com ele, acabei te conhecendo, né? Uhum. E Deus acabou juntando a gente. E com isso eu venho aprendendo demais o verdadeiro, né? O que é de fato. O que mudou? Isso que eu quero, porque o tema é esse. Quem é este? Antes você não tinha muitas informações a respeito de Deus, de Jesus. Não tinha. E qual foi assim a mudança? O que aconteceu? O que você está percebendo? Pastor, você tem o conhecimento, quando a gente está, eu vou me referir a geral, modo globalizado, a gente está na igreja, muitas vezes, tá, não vou citar igrejas, Claro. A gente está ali, mas a gente está ali como ouvindo aquela palavra, e nem sempre o pastor daquela igreja, ela muitas vezes explica o que você, aquele momento, não vai a fundo, que é o verdadeiro ensinamento da palavra, que é o discipulado. Então, com isso eu acabei aprendendo muito, porque ali a gente escuta a palavra, né? A gente acaba absorvendo, mas muitas vezes a gente acaba simplesmente não tendo um entendimento da realidade da palavra. Em tudo o processo da palavra, para que você de fato aprenda a palavra. Hoje em dia, muitas vezes, os púlpitos são verdadeiras coxas de retalho. Porque cada vez vem um pastor, ou mesmo pastor, mas sempre está colocando temas diferentes. Mas, quando você estuda realmente a palavra de Deus, versículo a versículo, né? Livro a livro, você realmente vai entendendo de uma forma mais global, mais consistente. E eu quero saber o que isso mudou a tua vida. Bom, isso para mim foi uma bênção de Deus, uma glória. A gente vê depois, antes de começar o discipulado com você, de fato, eu sabia, né? Mas eu não tinha nem um terço de conhecimento e conhecido de fato a palavra de Jesus. E com isso, para você ter uma ideia, vou até te falar uma coisa que eu não tinha comentado com você. Antes, para mim, estudar a palavra, gozado, né? A gente acaba estudando a palavra, a gente lê a Bíblia. Só que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente vê lá, passa versículos, né? A gente vê um capítulo, a gente tira a base daquele capítulo, né? Só que a gente tem que estudar versículo por versículo. Estudar para mim versículo por versículo, gente, se soubesse quanto cada versículo te dá estou falando literário, né? E
e N significados também, além do sistema literário, ele passa e acaba explicando para você de fato o que é a palavra. E com esse conhecimento que eu venho aprendendo, todas as quintas-feiras... Quanto tempo você já está com a gente? Pastor, deixa eu pensar. Uns 5 meses. 5 meses. Uns 5 meses. Uns 5 meses, né? Por aí. E com isso eu estou aprendendo muito. O que Deus está fazendo na minha vida, de ensinamento. E a forma que eu aprendia antes não era assim, versículo por versículo. Uhum. E hoje eu decidi estudar a Bíblia tudo de novo, capítulo, versículo por versículo, de novo, para poder de fato. E com esse estudo que eu venho fazendo, não só nas quintas-feiras, como todo dia na minha casa, logo cedo, né? Às vezes quando eu não estudo, pessoal, eu fico me sentindo mal. A cobrança minha é tão grande. Às vezes eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu oro. Primeira coisa que eu faço. Eu oro e vou estudar. E acabo pegando um tempo ali que eu tenho para poder estudar, porque acredito eu, tenho certeza que Deus é em primeiro lugar na nossa vida. E com isso eu não estudava antes, né? E eu comecei a me cobrar. E quando eu não tenho esse tempo, que é para ter esse tempo para Deus, que é primordial, eu acabo ficando mal. Acabo faltando. Você entende que quando você começa a fazer um estudo dessa forma, você começa a ligar outras passagens daquelas passagens. Então, você passa a ter uma visão bem global, geral e específica. Então, é algo assim que você está sendo preparado, esse é meu alvo, para você passar isso para um discípulo, para você passar isso para outras pessoas e ensinar essas pessoas a fazer a mesma coisa. E esse é meu sonho e a vontade de Deus, esse é meu chamado. Uhum. E com isso eu estou me preparando, venho estudando bastante, para que... É aquela coisa, né, pastor? Antes, não era a vontade de Deus. A gente sempre, quando a gente tem um objetivo, a gente não coloca Deus na frente, né? E a gente sempre tem que colocar Deus na frente. Desde que eu venho estudando, eu sempre coloco, Pai, qual a sua vontade? Me guia. Quando a gente faz isso, pelo menos é o que acontece comigo, diante das situações que eu vou enfrentando, muitas vezes eu começo a entrar em conflito, ou seja, aquilo que eu estou fazendo nem sempre é o que Deus quer que eu faça, né? Não bate, pessoal, isso aqui não está legal, né? Isso tem ocorrido com você? Tem acontecendo muito isso comigo, pastor. Eu estou sendo muito cobrado, eu mesmo, né? Porque às vezes as coisas que a gente acaba não... todos somos pecadores, né? Mas os pecados para as pessoas, né? Que a gente que está na palavra, para a gente qualquer coisa que a gente faça, que às vezes tenha que fazer, às vezes pelo trabalho, por algum outro motivo, a gente se cobra por determinado assunto, né? Que para nós que temos Deus como o nosso, que guia a gente, que caminha com a gente acaba se cobrando muito disso. Antes de você começar a mergulhar na palavra, versículo a versículo, capítulo a capítulo, as mesmas coisas que você fazia e que hoje está te incomodando, passavam meio batido, não é? Passava batido, era como se fosse automático. E quando você encontra, de fato, a palavra que Deus, o Espírito vai te edificando, você começa você passa de ser robô vivendo automático e você passa a viver todos os momentos da sua vida a ter a sua escolha. Olha, isso está errado. O próprio Espírito vira para você, o Espírito Santo conversa e fala, olha, isso não começa a te incomodar. Começa a te incomodar. E aí que está que você... E antes disso, de conhecer, de começar o discipulado, eu não sabia, por exemplo, uma coisa importantíssima, né? Se eu estava salvo ou não. Uau. Olha. E com isso, eu comecei a ter esse... Hoje você tem certeza? Hoje eu tenho certeza. Glória. Tenho certeza. Isso é bom. E eu entendo que hoje Deus coloca as coisas no caminho da gente. E hoje eu posso contar N milagres. E eu quero contar um aqui para vocês, né? Que eu tive recentemente. Né? 2 eu quero contar. O primeiro foi do nascimento do meu filho, né? E da minha filha.
né, que Deus fez um milagre na vida da minha esposa, da minha família, porque o meu filho, Kaique, eu até me emociono de falar, né? Hoje ele tem 3 anos, né? E quando... Até me emociono de falar, desculpa. E quando a minha esposa foi para a minha cirurgia, né? No final da gestação, a minha esposa teve pré-eclâmpsia, né? Mas Deus faz tudo no determinado tempo. E meu filho não nasceu prematuro, e eu estava dentro da sala de cirurgia, né? Eu sempre considerei uma pessoa forte, né? Porém a gente vê aqui naqueles momentos que a gente não é, né? E aí meu filho estava na esposa pai normal, conseguiu dilatação da esposa, e o médico lá, e não saía, e aí aplicava anestesia, e não via, e minha esposa parou de tanta anestesia, parou de ter aquela a contração necessária para poder... E aí o médico virou e falou assim, ó, a gente está achando que o cordão umbilical está preso no pescoço do garoto. E a gente acha que vai ter que fazer uma cirurgia. Porque puxava o batimento dele caía. Não é possível, né? E aí, por milagre, a doutora, que era professora de toda a equipe, chegou nesse determinado momento, né? E falou isso, né? Isso falou, você não deveria, né, ter dado anestesia para poder sentir, e tá vendo? E falou para minha esposa, falou, olha, a gente vai ter que entrar, a gente vai tentar mais uma vez, e vamos ter que entrar para uma emergência. Uma emergência, porque já está há muito tempo, enfim. Eu saí da sala naquele momento, quase infartei, falei, Deus, ele é seu filho. Ele é seu filho, você me deu, e ele está na sua mão. Foi eu sair da sala, meu filho nasceu. Nasceu de fórceps, mas não deu problema nenhum com ele. Graças a Deus. Você falou de 2. Qual é o outro? E a minha filha Catarina, que foi recentemente, está com 9 meses, né? A minha esposa teve a gestação, foi constatado no primeiro momento da ultrassom que a pélvica, a placenta, foi alojada no local errado. Uau. De saída do bebê. Então não podia ter parto normal. E podia ter hemorragia, né? Aquela coisa toda. E a placenta estava alojada, pélvica baixa, que eles falam, né? E estava alojada no local errado. Foi bem trabalhoso a gestação, porque a gente tinha que se preocupar na pré-eclâmpsia, subiu a primeira vez a pressão, e a segunda vez também era em relação a isso, a hemorragia e acabar perdendo a criança. E foi ali. Aí eu estava assistindo um culto, né? Foi isso aí. Praticamente a estação toda, minha esposa tinha sangramento, ia para o hospital, ia não dava, aquela coisa toda, ia, voltava, e controlando a pressão, cortou sal total, tudo que é sódio cortou, tomando nada, 0, controlando a pressão, e a gente tentando segurar até as 37 semanas para não ter, né, aquela coisa de se der uma hemorragia, alguma coisa do tipo, a gente está ali, está preparado. E a gente conseguiu aguentar. Eu estava vendo um culto, vendo o culto pela televisão, né? Aí o Espírito Santo falou para mim, falou, Caio, eu vou virar a placenta da Thaís. Na mesma hora, terminou o culto, falei para minha esposa, falei, está emocionado, falei, amor, fica tranquila que a gente está na palavra, Deus está com a gente. Fica tranquila, fica calma. E passou. Quando foi na outra ultrassom, foi fazer de novo ultrassom e continuou virada. Eu falei, nossa, não é possível. Eu falei, mas calma que eu tenho fé que vai dar tudo certo. Pastor, o que aconteceu? Quando foi chegando perto da estação final, eu me lembro, foi a última ultrassom, a esposa começou a ter sangramento, foi para o ambulatório, direto, fez a ultrassom, o médico virou para ela e falou, viu, a sua placenta não está virada, mas está sangrando. Como assim? Se está sangrando, é porque de fato o médico está. E o médico que ela fez ultrassom, um senhor muito renomado, o Dr. Humberto,
Dr. Humberto, do Hospital Santa Teresa, não é possível que ele errou todos os ultrassons. Né? Mas eu tinha aquela fé, aquela promessa da palavra. E aí a médica falou, olha, é o seguinte, não sei porque está sangrando, estou vendo que não está pélvica baixa, você tem que fazer um ultrassom. Se for assim, você pode ter parto normal. Conclusão, tá bom, saímos do hospital, marcamos numa outra ultrassom que teria que fazer, só que teria que encaixar, porque como ela fez muito próximo, o convênio não cobria. Então teria que pedir uma autorização a mais, extra, para poder fazer essa outra ultrassom para saber, de fato, que estava certo, né? Para poder, pela medicina, se ia poder ter parto normal ou se não ia. Bom, a gente marcou a ultrassom no dia 27, pós-natal, né? Dia 27. Quando for dia 26, passou o Natal, a minha esposa começa a ter hemorragia. Nossa. Começa a ter hemorragia, a gente foi para o hospital, já estava no período de ter criança, podia ter criança, não deu para chegar na outra ultrassom. E aí eu falei, nossa, mas não é possível, né? Comecei a orar, eu fiquei na sala de espera, esperando a minha esposa, chegamos no hospital, falou, ó, tem que fazer a cirurgia. Liguei para a médica, ela correria toda, a médica não estava lá, e chegou no plantão, porque às vezes não era ela que era professora também, era que tomava conta do centro obstétrico, né? Começou a fazer cirurgia, eu lá orando, pedindo. O parto foi muito rápido. A médica desce e falou, olha, para mim, o parto foi um sucesso. De fato, a placenta só tinha um pedacinho que estava. Porque qual que é o problema da pélvica baixa, a placenta alojada do errado? Quando corta para fazer a cesárea, primeiro que não pode ser normal, quando corta para fazer a cesárea, corta a placenta e perde a respiração do bebê. E tem que ser muito rápido, para perder a oxigenação, enfim, da complicação. E esse era o nosso medo. E com isso, aí a médica veio para mim e falou, olha, só tinha uma pontinha de nada, não cortou a placenta, a sua filha, Catarina, está super bem, só que a gente descobriu uma doença, que é a... fugiu da cabeça, pastor. Endometriose. E a gente já queimou essa endometriose, e agora ela está super bem. Ela está super bem. Conclusão, depois que, para ter um entendimento de fato, a placenta tinha virado, só que Deus fez com que a gente permanecesse na fé, mostrasse para a gente para curar minha esposa da endometriose. Porque se não, a gente não teria descoberto a endometriose dela para poder queimar essa endometriose. Então Deus faz as coisas tão assim, os mínimos detalhes, para mostrar como ele é tão bom, e tão misericordioso, e tão grandioso na nossa vida, que ele fez mais esse milagre, assim, deixando a minha esposa com saúde, né? Minha filha super bem de saúde, hoje ela está com 9 meses, né? E foi isso. Então Deus vem sempre trabalhando milagre. Nós vamos terminar, podemos ficar um bom mais tempo aqui, né? Qual seria a sua última palavra para o pessoal? Minha última palavra é: mergulhe na palavra e coloque sempre o nosso Deus à frente de qualquer outra coisa. Sempre coloque o nosso Deus, pensamento, fé, positivo, sempre caminhando, mergulhando na palavra, que Deus vai abrir as portas do seu caminho. Amém, amém. Então, pessoal, nós estaremos na sexta-feira, 18h30. A gente tem feito um trabalho em cima de Daniel, né? Escatologia no livro de Daniel. E você está convidado, nós estamos começando a trabalhar no capítulo 9. Aliás, cada capítulo para mim é um desafio. Então, se você ainda não assistiu nenhum da série, entra no nosso canal, Raul Nogueira Canal, e procure no playlist, aí já procure Escatologia em Daniel e assista todas as lives anteriores, porque para você ter realmente uma ideia do que está acontecendo. Capítulo 9 vai ter coisas novas, coisas muito importantes. Espero que realmente esse bate-papo informal
tenha sido algo que veio para edificar a tua vida. Na quinta-feira, amanhã, nós vamos estar fazendo podcast, né? E à noite tem a nossa reunião aqui. E a sua esposa está convidada para estar conosco amanhã. Se você realmente tiver condições, venha, traga a criança, não há problema nenhum. Tá bem? E quero falar mais uma coisa, pastor. Desculpa te cortar. Eu gostaria que vocês, sempre que puder estar assistindo os vídeos do pastor Raul Nogueira, são muito ricos na palavra e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. E sempre estudem versículo por versículo. Amém. Queridos, nós vamos encerrar com a oração. E se você tiver algum pedido, o Marcos está aí, ele pode passar para nós. E vamos estar orando agora. Tá bom? Você tem algum pedido específico? Pedindo que Deus ilumine todo, que esse vídeo chegue a muitas pessoas, que ilumine muita gente. Tá bom. Senhor nosso Deus, Pai, nós colocamos agora a vida de cada um desses que estão aqui conosco agora ao vivo, os que vão entrar no YouTube, que o Senhor nos abençoe, não só aqueles que estão assistindo e vão assistir, mas também as suas famílias. Entra com providência aquelas pessoas que estão com problemas, Senhor, seja de relacionamento, a parte financeira, Senhor, doenças, ó Pai, nós lembramos da Paulinha que sai, nós te lembramos, ó Pai, do Sebastião e do Davizinho, que são duas crianças que estão voltando a aprender a andar e a falar, e muitos outros, Senhor. Nós temos um irmão, Rafael, que está com a possibilidade de ter que cortar o seu braço, ele está com câncer, e nós temos orado para o Senhor intervir para que isso não ocorra. Seja com cada um daqueles, Deus, que de alguma forma estão passando por momentos difíceis, nós os entregamos nas tuas mãos e que o Senhor seja glorificado nessas vidas. Abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, até sexta-feira que vem, 18h30, com Escatologia em Daniel. Fiquem na paz. Obrigado.